tem vários perfis de pessoas, né? Tem a pessoa que quer deixar o problema na sua mão e aí, doutor, resolve para mim com cirurgia, por favor, né? E aí também vem uma outra questão, que é, a gente ainda vai falar sobre o que é a cirurgia, como ela é feita, a gente vai entrar nos detalhes, mas porque operou, nunca mais vai acontecer o problema? De jeito nenhum. Os problemas na articulação, claro, existem alguns problemas que são mais raros, que são os problemas intra-articular, que são as doenças reumatológicas, mas elas são raridades. A maioria das doenças, elas são de origem muscular, elas vêm através de um bruxismo. Bruxismo é uma coisa, DTM é outra coisa, mas uma pode levar a outra, e que vem por uma ansiedade. Então, eu preciso tirar a carga dessa articulação. E tirar a carga da articulação significa parar as parafunções e também parar esse bruxismo, esse morder, esse apertamento dentário. Então, se eu não resolver esse problema, eu posso operar, que esse problema vai voltar. E aí, quando você tem que reoperar uma articulação, nunca é a mesma coisa que operar a primeira vez. Você falou desse apertamento, e claro que quando a gente pensa no bruxismo e quando ele acontece à noite, a gente se pergunta como é que eu vou lembrar, como é que eu vou controlar isso, não dá, né? Mas durante o dia, se parar para pensar, vira e mexe a gente está com os dentes, se não apertando, mas encostados, e você falou que a postura ideal de repouso é sem encostar os dentes. Exatamente. Pode se tornar um exercício isso? Porque a vida inteira, pode. A ATM é a mesma, a vida inteira, né? Exatamente, pode. Existe um aplicativo de um professor que chama Desencoste os Seus Dentes, que te ajuda a lembrar disso. Então vocês que estão em casa, reparem se vocês estão nesse momento de boca fechada, se os dentes estão encostados ou estão desencostados. Se eles estão encostados, está errado. Então, você já está dando uma sobrecarga na sua articulação, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa noção da causa, da onde que vem isso, né? Qual que é a origem disso tudo? É a ansiedade. E o momento, como você bem disse, o momento que a gente vive em nada favorece aquilo que a gente precisa nesse momento, que é relaxar mais, né? Esse não encostar os dentes está realmente muito ligado, mas que seja um exercício, então. Já tinha ouvido falar desse aplicativo. Algumas pessoas que eu conheço também colocam o despertador no celular para checar se está encostando ou não, como exercício mesmo, e para ir fazer o exercício de desencostar. É uma postura, tem que corrigir, né? Não Isso. é fácil. Não é fácil. Assim, você falou do bruxismo noturno e o da vigília. O da vigília é aquele que você faz acordado. De dia, isso. Eles têm causas diferentes, embora talvez em alguns pontos tenham a mesma causa, que é a ansiedade. De qualquer maneira, existem tratamentos de biofeedbacks que você ajuda a não ter mais esse procedimento de morder durante a tensão, que é justamente o uso das placas. As placas de acrílico, elas têm essa função de ajudar esse paciente a não ter mais esse hábito. Aí estando, vai dormir com a plaquinha. A pessoa vai encostar da mesma forma, ou não? Não. Na verdade, a placa, ela tem a função justamente de ser uma situação incômoda suficiente para que a pessoa não tenha esse hábito de morder. Quando ela vai morder de noite, dormindo, ou até durante o dia, se torna tão incômodo que o cérebro nosso aprende que isso não deve mais ser feito. É uma terapia de biofeedback. Tá. Eu costumo dizer que assim, é como se fosse a criança que rói unha. Ela rói unha por quê? Porque é gostosinho para ela, ela sente prazer naquilo. O cérebro dela, ele descarrega neurotransmissores do prazer, tirando ela de um momento de ansiedade. Então é gostoso para ela, para o cérebro dela. Quando você, à noite, passa um esmaltezinho com gosto ruim, ela vai pôr a mão na boca e vai ser ruim também. Então o cérebro aprende que não é esse o caminho. Tá. Claro, esse é um tratamento de biofeedback. Existe o tratamento da causa disso, que é o mais importante. Mas sempre tentar evitar isso tudo que a gente está falando, dos fatores de maior risco, né? Apostar aí no trabalho multidisciplinar, nessa abordagem multidisciplinar. Agora, no meio da pandemia, não pode ser diferente, né? E aí a gente falou da tensão e da parte da ansiedade, que está bem relacionado, mas quero levantar aqui uma outra questão que também aumentou muito durante a pandemia. As pessoas ganharam muito peso e a gente acaba comendo muito mais. Então,
trabalho em casa, quem trabalha home office, come o dia inteiro. Essa sobrecarga desse exercício da mastigação, e também acredito que dependa do que a gente escolhe também mastigar, né? Pode estar relacionado ou não? Eu acho que o aumento da quantidade de mastigação pelo aumento da ingesta de alimentos, eu acho que é pouca coisa. Nosso corpo foi feito para isso. Agora, o uso de chicletes, balas, esses produtos que estimulam isso de maneira mais contínua. Fica horas, né? Horas, exatamente. Aí sim, ele tem um impacto importante. E alimentos mais duros, né? Aqueles alimentos bem duros que precisam de mais tempo de mastigação. No paciente que não tem nenhuma patologia, eu acho que não tem nenhum problema, mas aquele que está no limiar, que está próximo de entrar para a patologia, que está próximo de ter sintomas, eu acho que é um fator, sim, importante.